primeiros rascunhos não bastam. Para quem busca a excelência, é preciso focar nos pequenos detalhes, que fazem uma enorme diferença. Porque tudo se transforma quando a excelência dá o tom da sua vida. Conte com o apoio do BTG e invista na excelência que está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Olá a todos e a todas, obrigada por estarem aqui com a gente no nosso SG Summit. Eu tenho o prazer de chamar um time de 3 craques agora para discutir um tema super importante, que é o poder de influência das grandes corporações. E para discutir esse tema, eu vou chamar Onara Lima, fundadora do ESG Advisory, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU Rede Brasil, e Rodrigo Figueiredo, ex-Chief Procurement Sustainability na Ambev. Obrigada a todos pela presença, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Eu quero começar perguntando para o Rodrigo. Vamos lá. Rodrigo, você tem esse histórico em grandes corporações e durante esse histórico você trabalhou e gastou muita energia, investiu muito tempo para trazer toda a sua cadeia de fornecedores para a agenda de sustentabilidade. Qual que é o poder e o papel das grandes corporações, na sua opinião, em fazer isso, em fazer essa agenda cascatear para o resto dos segmentos? Obrigado, Renato. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, né? Um time que eu admiro muito, aprendi muito com o Carlo, com a Onara também, né? Você sempre provocando a gente nos assuntos corretos e é um prazer estar aqui com vocês. E falando especificamente sobre o tema, eu sempre fui da tese de que as grandes empresas precisam agir de uma maneira muito mais colaborativa e influenciando positivamente todo o seu ecossistema, né, toda a sua rede. E lá na Ambev, durante muitos anos, a gente olhou para dentro de casa inicialmente, então os primeiros ciclos de foco em sustentabilidade foram dentro de casa, que eu acho que até é o jeito certo de começar. Eu lembro que a primeira vez que a companhia divulgou um relatório de sustentabilidade foi lá em 2003, e isso era com foco nos consumos de água, de energia, de a parte de reciclabilidade das suas coisas internas, e depois de 2 ciclos de compromissos, né, olhando muito para as ODSs, entendeu-se que era importante ampliar isso de dentro das nossas fronteiras para a cadeia de fornecedores, até por isso que a área de suprimentos ficou responsável pela questão da sustentabilidade ambiental, e eu fui um privilegiado de estar nesse momento ali, e eu naquele momento decidi, falei, bom, vamos fazer uma atuação muito mais colaborativa, de abrir as nossas portas para mostrar o que a gente fez, mas muito mais do que isso, né? A gente criou comitês, o Carlo inclusive trabalhava junto conosco num desses comitês para escutar os especialistas de como a gente poderia gerar mais impacto. E aí eu, né, escutando os especialistas, fazendo tudo o que a gente sempre fez, né, com esse foco na sustentabilidade, a gente é uma empresa de recursos naturais, né, água, cevada, o lúpulo, né, tem muita embalagem que tem uma preocupação bastante com resíduos sólicos, né, começou fazendo do jeito certo, a matriz de materialidade, entendeu-se onde estavam lá os principais focos, e aí a definição foi, vamos abrir as portas para os fornecedores aprenderem conosco, mas ao mesmo tempo direcioná-los para ter o compromisso em parceria com a gente. E aí foram várias iniciativas de compromissos, inclusive, que a gente compartilhou com os fornecedores, que a gente pode falar mais um pouquinho, mas é muito de dar o exemplo, mas mais do que isso, influenciar, e a gente ao longo dessa jornada começou a colocar nos contratos os compromissos, começou a premiar os fornecedores que estavam mais engajados, reconhecer, convidar os fornecedores para a atividade junto conosco, então entrou num ciclo virtuoso de ganha, 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 né? Ganhava a Ambev, ganhava o fornecedor e ganhava no final das contas a sociedade, o nosso ecossistema. Legal, obrigada, Rodrigo. E, Onara, você também tem um histórico em grandes empresas e agora no seu novo papel como consultora, você também tem muito contato com pequenas e médias que estão tentando avançar nessa agenda. E, no fundo, quando a gente pensa na economia brasileira, as pequenas e médias empresas, elas têm um papel muito grande. Muita gente acha que essa é uma agenda de grandes empresas, mas não é verdade. Então, eu queria que você falasse quais os desafios e oportunidades e como que você vê as pequenas e médias empresas avançando. Perfeito. Obrigada pela pergunta, Renata. Prazer estar aqui com o Carlo, com o Rodrigo e com você que sempre está aí à frente, puxando essa agenda, democratizando cada vez mais
para que todo mundo entenda que isso não é só para as grandes mesmo, sabe, Renata? Essa pergunta é importante porque, realmente, olhando essa trajetória de passando por grandes companhias muito bem estruturadas, e aí o Rodrigo falou uma coisa interessante, porque em 2006, quando eu trabalhava na Gerdau, nós já falávamos em engajamento da cadeia de valor, já falávamos dessa licença social para operar, desse olhar para os stakeholders. E quando a gente fala desse olhar para stakeholders, claro, obviamente que as nossas parcerias comerciais estão inseridas nesse ecossistema. E o enorme desafio que eu vejo, estando aí agora de um lado de cá, né, participando e apoiando muito pequenas e médias, primeiro que a gente precisa romper essa barreira de que realmente muitos acreditam que isso são coisas só para as grandes companhias. Então, compreender que a jornada, obviamente, não vai ter o mesmo peso de uma grande para uma pequena e para uma média. Mas, por outro lado, se elas estão inseridas nesse contexto, né, nessa cadeia de valor das grandes, que já tem uma série de compromissos e responsabilidades, certamente isso vai reverberar para essa cadeia de fornecedores. E quando a gente olha para pequenas e médias no Brasil, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma representatividade de 96% de todo o cenário. É muita coisa. Não há que se falar em sustentabilidade sem trazer toda essa fatia para a conversa e para a mesa e para as decisões. E outro fator interessante é que a gente fala em 62% de empregos gerados a partir das PMEs. 27% em torno aí do nosso PIB está concentrado nessas PMEs. Então, o que a gente traz é a leveza da digestão de tudo isso, do tamanho que é o seu negócio. Entender que é sobre uma jornada, entender que quanto mais eu me preparar para estar atendendo a requisitos que esse meu grande parceiro de negócio já inseriu no seu processo, na sua cultura e no seu dia a dia, de alguma forma, se eu consigo atender a esses requisitos, certamente eu vou estar sendo protagonista e vou ter uma maior competitividade para que eu possa atender esse parceiro de negócio e que ele sinta segurança de que as boas práticas que ele tem relacionadas aos aspectos socioambientais estruturada pela governança também pode ser representada nos seus parceiros. Então, o Rodrigo falou uma coisa importante, né? Como criar essa parceria. E precisa ser algo realmente de mãos dadas. Carlos, recentemente eu me lembrei do livro do Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático, que ele tende a separar o livro em duas partes, né? Mitigação e adaptação. Mitigação pensando quais as indústrias que mais emitem carbono, tecnologias disponíveis ou que precisam ser desenvolvidas para reduzir as emissões, e adaptação da infraestrutura às mudanças climáticas. Eu fico com a impressão que nos últimos anos a gente focou muito a discussão em mitigação, não que a gente tenha resolvido o problema, mas eu acho que existe todo mundo percebe a necessidade de reduzir as emissões, trabalhando com isso, e eu acho que a gente acabou deixando a discussão de adaptação talvez um pouco de lado, e agora a gente vê o impacto das mudanças climáticas e percebe que essa discussão de adaptação é urgente. Então, eu queria saber de você, como que você, no Pacto, vê o setor privado trabalhando essa agenda de adaptação e como que o Pacto ele pode também ajudar no avanço dessa agenda? Oi, Renata, tudo bom? Que Tudo alegria estar aqui bem. com você, Zonara e Rodrigo. Olha só, a pergunta certamente não foi à toa, porque sabe que eu sou bastante vocal, né? Quando a gente fala em crise climática no Brasil, eu vejo que muita gente vai para o lado não só resumido a falar de mitigação, mas resumindo a falar em oportunidades geradas pela crise climática para empresas brasileiras, dado que a gente está no país, né, de melhor e de menor emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, de matriz energética no mundo, né? Pensando no G20, por exemplo. Né? Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo a liderança empresarial olhando só pela perspectiva da oportunidade. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa, quando a gente fala só em mitigação, que é uma agenda muito dos países desenvolvidos, né? Que a preocupação é muito essa, dado que a infraestrutura já é
comparativamente muito mais adaptada do que os países em desenvolvimento, né? Mas a gente, como você bem disse, não olha adaptação, resiliência aqui no Brasil e nos países em desenvolvimento, né? E a gente tem visto eventos climáticos cada vez mais extremos e frequentes e os estragos que eles têm causado, né? Os bilhões de reais de prejuízo já, por exemplo, com esse problema todo no Rio Grande do Sul, né? E o quanto que a gente está adaptado, né? O quanto a gente está olhando os impactos físicos dos eventos extremos, né? Então aqui eu estou falando de se tua planta, se tua loja, ela suporta aqui ventos de, enfim, 150 quilômetros por hora, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, como que é o lugar onde você está com relação a enchentes, por exemplo, né? Não só isso, você tem que pensar na tua cadeia, né? Olha o tamanho da disrupção da cadeia. A gente estava falando anteriormente sobre cadeia para empresas que estão no Rio Grande do Sul, né? E nos últimos 6 meses, vamos lembrar que a gente teve pelo menos outros 3 eventos climáticos extremos, caracterizados como tal, né? Só no Rio Grande do Sul, um deles foi seca. Então a gente está adaptado a um ambiente onde você vai ter uma restrição de acesso a recursos hídricos? Talvez não, né? Rodrigo sabe disso. A Ambev passou por alguns desafios na crise hídrica de 2015, se adaptou muito bem, trouxe respostas muito potentes, né? Então, por isso que a gente tem que, quando vai falar na crise climática, a gente tem que pensar na governança climática, né? Ou seja, existem sim oportunidades, mas isso tem que vir lá no final da fila, né? A gente tem que entender primeiro qual o nosso papel, pensando em mitigação, tenho que reduzir, tem como reduzir, então vou precisar reduzir. Outro lado, legislações que estão por aí, conteúdo de carbono que tem os meus produtos, né? Cada vez mais legislações como o CBAM da Europa. E aí, sem dúvida nenhuma, com relação à adaptação, né? E aí tem vários frameworks que são muito antigos, muito antigos. Eu lembro o pessoal falando de histórico de empresas aqui, lá em 2008, a PwC já tinha soltado, por exemplo, um framework para trabalhar com a crise climática, que aí vinha toda essa parte dos impactos possíveis para o negócio, né? Então, ou seja, tem uma riqueza de materiais para que a gente pode acessar para entender quais são esses impactos. Legal, obrigada, Carlo. E, Rodrigo, quando a gente está pensando em cadeia de valor, acho que assim, um dos pontos é engajar, mas é um processo difícil, né? Que você não pode só cobrar. Eu lembro a gente conversando, Sim, em isso. alguns momentos, vocês chegavam até a financiar alguns equipamentos que os fornecedores precisavam, a comprar startups para Isso aí. solucionar algum problema. Como que é esse processo? Porque, ao mesmo tempo, assim, você também não pode ficar responsável por Não dá. tudo, né? Você tem que dividir as É, responsabilidades. Acho que pegando esse gancho mesmo, acho que é um ponto super importante, porque eu não acredito, eu até usar um termo meio feio, em voo de galinha, né? Porque é fácil você pegar um projeto, né, e fazer uma super propaganda, mas aquilo só gera barulho, greenwashing no final das contas, e não gera impacto nenhum. E eu acredito muito que as coisas funcionam quando alinha interesses, alinha incentivos. Então eu sempre fiquei procurando muito junto com o meu time, e eu acho que uma grande sacada é que eu não criei uma área de sustentabilidade dentro da minha organização lá. A gente pegou todos os diretores de negócio e cada um deles tinha os seus compromissos tradicionais e adicionou-se uma meta que eu também tinha relacionada aos temas lá, né, que a gente definiu na matriz de materialidade como foco. Então o diretor nosso de matéria-prima tinha uma meta lá do custo, da gestão, das inovações e da sustentabilidade do agronegócio. O nosso gestor do packaging, mesma coisa, de logística, mesma coisa. Então isso também ajudou muito a achar soluções inteligentes que parem de pé e que alinhem os incentivos com a gente e com os fornecedores, né? Então vou dar alguns exemplos. A gente começou a fazer projeto, né, de usar resina reciclável, né? E a resina reciclável, naquele momento que a gente começou, que faz mais de 10 anos, não tinha cadeia desenvolvida. A gente foi lá, Naval Group, um super parceiro, começou a desenvolver e ele ajudou a gente a estimular. O catador lá, 10 anos atrás, não catava plástico, né, porque não tinha valor.
E a gente começou a estimular, assim como a indústria da latinha já tinha feito de alumínio. E isso demora anos, mas a gente falou, peraí, Volgroup, vamos desenvolver aqui, você vai investir, a gente vai fazer contratos de longo prazo, a gente vai garantir os preços, desde que os preços sejam equivalentes, e a gente faz uma série de mecânicas pro-business. E aí as coisas vão evoluindo, né, com esse alinhamento de incentivos, e tem que entender que tem um fornecedor grande, como esses dois que eu dei exemplo, tanto a Lata quanto o PET, que são fornecedores, né, capacitados, que conseguem financiamentos, etc., como fornecedores menores, que a parceria tem que ser diferente, tem que mais disponibilizar o que a gente tem de conhecimento, compartilhar o conhecimento, a gente fez várias coisas relacionadas a isso, a compartilhar os conhecimentos, e até os pequenininhos mesmo, os fornecedores mais embrionários lá, como você comentou, das startups, que a gente criou uma uma aceleradora para estimular as startups, né? O Pacto estava junto com a gente, o cara desde a primeira, eu acho que a gente está na 6ª turma, então já são mais de 6 anos, que a gente estimulava e patrocinava, né, junto até com concorrentes, né, para fazer essas startups focadas naqueles assuntos importantes que a gente precisava de inovação para endereçar, propor soluções novas, inteligentes, que a gente ia patrocinar, ia fazer o piloto, ia fazer a mentoria, às vezes até fazia sociedades, investimentos, e virava sócio dessas startups para no futuro colher os frutos, e tem alguns exemplos super positivos, e eu acredito muito nisso. Mas tem que fazer os clusters também. Então, com o fornecedor GG, é um tipo de parceria. Com o fornecedor G, M, né, o médio e o pequeno, né, cada um com o seu jeito de ter esse estímulo, alinhando os interesses, porque daí fica e se perdura, e as coisas começam a girar de um jeito que eu fiquei muito feliz que ao longo desses anos chegou um momento que eu já nem sabia de tudo que estava acontecendo, porque as áreas faziam porque era pro-business, sabe? Então não precisava ter um orçamento específico de sustentabilidade. Dentro do orçamento das áreas, fazia-se com esse viés de ser bom para o business, ser bom para os fornecedores, vai. Né? E estava todo mundo alinhado, né, e super motivado a fazer essa agenda girar. E aí começa a entrar no ciclo virtuoso, que é muito legal. Né? Legal. E, Onara, quero pegar um gancho nessa resposta do Rodrigo e perguntar para você, pensando assim em grandes empresas, eu sempre acho que sustentabilidade tem que entrar na cultura da organização para dar certo, que tem que permear, todo mundo tem que entender que esse é o jeito de agir. Olhando para o seu histórico em diversos setores, em grandes empresas, o que você acha que adianta para fazer com que isso permeie? Assim, quais são os principais erros que você vê em alguns casos as empresas cometendo, e o que, na sua opinião, funciona para fazer com que essa agenda deslanche? Bacana. Assim, o que eu entendo, Renata, que muitas vezes as empresas ainda não entenderam como isso de fato gera valor dentro do seu negócio, né, dentro do fundamento do seu negócio. Então, enquanto a gestão olha para os aspectos de sustentabilidade de forma segregada ao processo, é onde a gente tem muita dificuldade desse convencimento e desse engajamento. E quando você cita a cultura organizacional, por óbvio, ela tem que começar pelo valor percebido da alta liderança com relação a esses aspectos dentro do negócio. Então, como o Rodrigo falou, tem que ser um tema transversal. Enquanto a gente coloca departamentalizado, a gente não consegue, de fato, conectar ao que é a estratégia desse negócio. E o mais importante é ter clareza dessa estratégia. Porque a partir do momento em que eu vejo essa conexão e percebo que eu estou falando de uma eficiência operacional, eu começo a entender que isso não é custo. Isso é viabilidade de continuidade do meu negócio. E quando a gente cita aqui nessa conversa o acesso a capital, e o Rodrigo muito bem mencionou o momento em que a companhia apoiava até financeiramente para que esses parceiros conseguissem desenvolver as melhores práticas, eu sempre gosto de dizer que as empresas, as grandes, precisam estar dispostas a também reconhecer e a valorizar, do ponto de vista de uma negociação, esses parceiros que têm as boas práticas, porque nós sabemos quanto isso custa. E inicialmente vai custar, mas uma vez inserido no processo, isso não tem mais um custo, mas sim ele passa a fazer parte dos melhores resultados. E aí eu sempre falo, quando a gente faz de verdade ESG, a gente precisa ter capacidade de mensurar. E muitas vezes eu percebo agora, estando assessorando pequenas e médias, que eles falam assim, Onara, eu já faço muita coisa relacionada aos aspectos ESG. E aí a pergunta que eu trago é, você tem capacidade de mensurar?
Se você não tiver, eu acho que a gente talvez não esteja no melhor caminho. Então, entender esse diagnóstico, porque o que acontece nas pequenas e médias é que eles precisam de um gatilho. Assim como as grandes já têm o gatilho do próprio mercado, dos próprios acionistas e do próprio ecossistema que já está mais avançado, até mesmo do ponto de vista de barreira comercial, quando eles exportam, por exemplo, e eles precisam também se adequar a legislações em países que já estão mais avançados, a gente começa a perceber que o gatilho precisa ser percebido. Se essa pequena e média não tem nenhum tipo de gatilho, e muitas vezes é essa grande companhia que vai ali passar um questionário, fazer um diagnóstico, ela não vai agir. Ela vai entender que aquilo ainda não está sendo necessário. E eles acham que eles têm outras preocupações para além de olhar para as questões de sustentabilidade. Então, acho que a gente tem que facilitar o diálogo, né? O que eu trago é assim, Nara, eu não preciso de SD, eu falo assim, você tem colaboradores? Tem. Então, vamos falar do S, no aspecto dos colaboradores? Você tem stakeholders, comunidades envolvidas? Tenho. Então, vamos falar do S envolvido do portão para fora? Minimamente, você vai ter um arcabouço de requisitos ambientais, porque o Brasil é um dos países que mais tem legislação ambiental. Então, vamos falar do environmental. E a governança, acho que não é mais opção. Então, eu tento trazer essa leveza para que não os assuste. Porque a primeira chamada, ela acaba construindo mais muros do que pontes. Então, acho que essa tradução, né, para que fique mais fácil a compreensão, ela é um fator de convencimento e precisamos sim que seja percebido como cultura. Caso contrário, a gente vai ter ações muito pontuais e sustentabilidade sobre continuidade e consistência. Se me permite só Lógico. pegar esse gancho muito especial que ela comentou, que eu percebi logo no começo da jornada que eu estava atirando num negócio e acertando o outro, né, que é muito nessa questão de gente e pessoas, que eu percebi que a atratividade da minha área, né, que deixou de ser só procurement de suprimentos e passou a ser sustentabilidade de procurement, aumentou assim gigantescamente, tanto para atrair talentos internos quanto para atrair de fora. Legal. E eu comecei a falar isso muito, já faz alguns anos, que as empresas que não perceberam isso, né, já morreram e não viram, porque não vai conseguir mais atrair talentos. Então, hoje, tudo bem, a empresa está funcionando, porque tem lá seu corpo de pessoas. Provavelmente, se a empresa não se preocupar com essas questões do ESG como um todo, né, as pessoas boas vão começar a sair, porque não vão se sentir muito bem trabalhando naquele lugar, mas também não vai ser muito fácil não atrair os talentos, porque os talentos hoje são muito mais exigentes. Eu vejo meus filhos aí que estão começando a querer pensar em fazer estágio, trabalhar. Um dos pré-requisitos é, peraí, essa empresa aqui... Eu admiro essa empresa. Ela tem um propósito legal, eu admiro essa empresa, ela está alinhada aí com o que o mundo está cobrando, né, dos negócios. Então, é uma necessidade as empresas também pensarem nisso, porque vai fazer uma barreira muito grande de atração de talentos. Com e é o certeza. começo do fim, né? Se não conseguir ter talento em qualquer negócio, não vai chegar muito longe. Não, ótimo, ótima colocação. E, Carlos, acho que até pensando nessa questão das empresas se atualizarem, a minha primeira pergunta para você, a gente falou sobre adaptação. E tem um outro tema que eu sempre discuto com você e com o seu time, que é a questão da biodiversidade. Esse ano na Colômbia a gente vai ter a COP da biodiversidade. Eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que assim, biodiversidade a gente já vê uma ou outra empresa falando, pensando como se ligar a esse tema, mas ainda não é um tema, vamos dizer, mainstream, não é um tema que assim está todo mundo entendendo qual o seu papel ou qual a importância da biodiversidade. Então eu queria entender de vocês, como que você enxerga essa agenda da biodiversidade, como que vocês também têm trabalhado esse tema para que as empresas entendam que esse tema é super relevante e elas precisam também se engajar nisso. Bom ponto. Claro, Renata. Olha só, primeiro eu acho que a gente tem várias camadas, né? Então eu acho sim que as empresas, elas trabalham o tema, sem dúvida nenhuma, né? A Nara nos lembrou aqui, o Brasil é um dos países mais rigorosos, progressistas com relação à legislação ambiental, né? Então, sim, a gente tem muita coisa atrelada à biodiversidade, né? Então, a gente precisa ter primeiro um entendimento do que está querendo se dizer aí, né? Que às vezes são coisas mais simples que a gente eventualmente até faz, né? Com relação, por exemplo, ao manejo florestal, etc. E a gente não tem muita ideia de que a gente está falando, sim, da biodiversidade, né? Como você falou, a gente vai ter a COP da biodiversidade. O ano passado a gente teve um marco
muito importante, ano retrasado, finalzinho do ano retrasado, que foi, então, a COP da Biodiversidade lá em Montreal, né? Foi em Montreal, mas estava sendo ali também, quem era host era também a China, né? Então, por isso que ficou ali o marco global de Kunming e Montreal para a biodiversidade, né? E lembrando, né, o porquê da importância, tanto que se discute cada vez mais por que a gente não junta de maneira efetiva essas duas COPs, né? Nasceram juntas, né? Só que uma é bienal, a outra é anual, quando a gente fala em COP do clima, e a gente conseguiu ter uma meta similar ao que a gente tem do 1,5, né? Porque hoje em dia, mesmo pessoas que não são da área, quando você fala 1,5, muita gente, né? Não vou falar a população em geral, mas muita gente tem clareza de que você está falando na meta de limitar o aquecimento global em 1,5 até o final do século, né? E a gente conseguiu extrair uma meta similar, né, que chame atenção para a biodiversidade, que é a meta, então, de parar a perda de biodiversidade e reduzir pela metade essa velocidade até 2030. Enfim, então isso é muito importante, porque a gente tem hoje as 3 crises ambientais, né, que a gente coloca, que na verdade também não são crises ambientais, né, são crises, né, que afetam a todo mundo, são crises sociais também, são crises sanitárias, são crises de todas as ordens, né, e que é com relação à perda de biodiversidade, à poluição e à crise climática, né. Tá E tudo aí, entrelaçado, né? isso, eu não gosto muito de separar, porque é tudo junto, é a mesma Sim. coisa, né? A gente está falando de ambiente, quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando, claro, de mais um personagem nesse ambiente, né? E com relação à perda de biodiversidade, acho que um caso clássico que a gente tem que lembrar, nunca pode esquecer, é com relação à pandemia, né? Isso foi o quê? Uma crise ambiental, muito com relação relacionada à perda de biodiversidade, e aí que gerou uma crise sanitária, que gerou uma crise financeira, que gerou uma crise humanitária, né? Então está tudo interligado, não tem como a gente separar. Então, quando a gente olha uma coisa, a gente tem que pensar em todo o efeito que ela vai ter, positivo ou negativamente. E as empresas, então, para ir mais diretamente para a tua pergunta, eu entendo que fazem muita coisa e que não sabem que estão trabalhando esse tema, né? Mas é claro, né, há essa necessidade também dessa separação mais cartesiana dos temas, né, para que a gente consiga atuar mais diretamente, né? Você tem, né, a gente sabe que a gente chegou num nível de velocidade de perda de biodiversidade que é assim insustentável, né? A gente não vai conseguir ter vida na Terra, né? Estou falando aqui de vida humana, se a gente continuar nessa velocidade, né? Por exemplo, eu estava vendo um caso até muito interessante agora de uma startup que trabalha com relação à perda de abelhas, né? Gente, se você não tem perda de abelha, é um bom começo para você acabar com a agricultura no mundo, por exemplo, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento a todas essas interconexões desses temas, né? E para entender também o quanto a gente está falando. Eu acabei de falar de crise hídrica. Crise hídrica e biodiversidade estão intimamente relacionados, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente tem que fazer um florestamento, um reflorestamento, por exemplo, das cabeceiras dos rios, né? Das nascentes. Então, por isso que é muito importante a gente ter clareza do que a gente está falando, né? Não se assustar com o tema e ver na prática o que a gente está falando, né? A Onara falou uma coisa bem interessante aqui também, que é com relação a, por exemplo, quando a gente fala em pequenas e médias empresas, tem aquela frase clássica no Brasil que, né, esse empreendedor está vendendo o almoço para ter o jantar, né? Mas isso se dá também com as grandes, né, no sentido de ter o entendimento de como é que vai atuar nas questões. Então, por isso que eu gosto, independente do tamanho da empresa, de manter os temas de maneira mais simples possível para que a gente possa atuar, né? Como você bem sabe, eu pouco gosto, não gosto de falar de acrônimos, falar de conceitos, de temas, que muitas vezes distancia, né?
Então, assim, o que significa aquilo no dia a dia, na vida da empresa, para o bem e para o mal, né? E como que aquela empresa afeta. Então, por isso que eu acho que a gente tem que sempre aterrissar os temas para a vida real, para a vida das empresas, para que elas consigam atuar de maneira mais efetiva e consciente. Legal, obrigada, Carlo. E nessa questão que todos os temas se Boa. entrelaçam, eu estava pensando que assim, uma das coisas, quando você estava na Ambev, que eu achava super interessante, é que se tem uma empresa que a parte ambiental passa por vários pilares, é a indústria de bebidas, né? Que, assim, É você- super, não. Vai da água até a vai da embalagem, o plantação resíduo. do Guaraná Isso. e da cevada, passando por água, reciclagem de embalagem, tudo que você puder imaginar. E daí, como que é essa questão, assim, como que você entende, como que começou essa priorização? É o que é mais relevante, que começa Uhum. primeiro e daí uma agenda vai puxando a Não, outra? de novo, eu acho que primeiro tem que estar conectado com o negócio da empresa, né? E não é complexo fazer a famosa matriz de materialidade, como eu comentei antes, que define ali claramente. Na matriz de materialidade da Ambev, fica claro lá a água, fica lá claro a agricultura, fica lá claro também toda a questão das embalagens, dos resíduos. Tem várias outras questões sociais também de gente, é muita gente na cadeia, tem muita gente envolvida tanto do lado dos fornecedores, são 30 mil fornecedores, quanto do lado dos clientes, são mais de 1 milhão de clientes, né? Então é uma responsabilidade muito ampla, né, que vai nessa questão social também muito forte. E olhando especificamente sobre a questão ambiental, que ficou sobre a minha responsabilidade em trabalhar em conjunto com a equipe, a gente tinha lá definido que continua sendo as grandes 4 metas, né, que era a água, a questão da agricultura, a questão de todas as mudanças climáticas e energia, né, que a gente focou muito em energia renovável, e também a questão água, agricultura, energia, e toda uma questão também da gente envolver os fornecedores, né, e estar atuando de maneira muito próxima aos fornecedores para ter toda essa cadeia envolvida, né. E aí, como eu falei, eu acho que a grande sacada foi não criar o departamento, a Nara concordou comigo ali que tem que ser transversal, né? A gente, além de ter os comitês, né, tinha os diretores de negócio, tanto da minha área quanto das áreas de negócio, compartilhando os compromissos e as metas, e isso gerou esse alinhamento muito grande, e é muito legal ver que, como a gente falou aqui também, as coisas estão muito entrelaçadas, né? Vou dar um exemplo aqui de um projeto que eu fiquei lembrando enquanto o Carlos falava da biodiversidade, um dos projetos mais antigos que a gente tem, chama Projeto Bacias hidrográficas e florestas, né, porque tinha floresta que a gente plantava naquela bacia que estava com estresse hídrico. É um projeto que começou há mais de 10 anos, né, o Carlos também participou, a gente tinha uma parceria muito grande com o pessoal da TNC, né, WWF também, e basicamente a gente pegava essas nascentes que o Carlos falou, onde a gente tinha a proximidade do nosso negócio, adotava essa bacia para fazer um trabalho de conscientização junto com a comunidade local, para reflorestar toda aquela mata ciliar do início, e eu tive também o privilégio de começar a visitar isso, e depois de 5, 8 anos, você visitava e começava a ver onde não tinha água, a água começa a fluir, onde não tinha vegetação nenhuma, começa a ter uma floresta, você fala, mas peraí, isso aqui cresceu em 7 anos? Não é isso mesmo, é uma floresta já, não é mais um arbusto. E uma coisa que lá eu comecei a aprender, o poder da regeneração. Os depoimentos vinham, antes não tinha mais bicho aqui, agora começa a ter a raposinha, começa a ter o tatu, começa a ter o gambá, começa a ter muito mais passarinho, começa a ter abelha, né? E é uma pena até que lá no passado a gente não mediu a biodiversidade antes do projeto, mas ficava claro porque você via lá, não, aqui é a pata da onça e não sei o que começa a circular depois de um período consideravelmente curto, né? Sei lá, 6, 7 anos a vida voltou, tinha muito mais passarinho, muito mais coisa, fora as coisas que a gente não vê, né, da biodiversidade do solo, etc., que começa a ver, assim, essa diferença, né, e tinha fotos do antes e do depois, você começa a ficar chocado, mas ao mesmo tempo super estimulado, fala, peraí, basta ter uma iniciativa interessante que o resultado aparece, né, e aparece no negócio que a gente mirou na água, porque a gente queria voltar à água, e acertou também na biodiversidade que retomou de uma maneira, assim, assustadoramente positiva, né, então acho que quando você faz direito e faz com impacto, né, do negócio, alinhado com o negócio, as coisas vão acontecendo naturalmente. Então não é difícil. Né? O difícil é só alinhar na cultura, né, tá com a alta liderança engajada e desdobrar isso com os corretos estímulos dentro das empresas. Legal. E daí, Onara, minha pergunta vai para você agora sobre essa questão dos estímulos, que às vezes a gente vê as empresas implantando uma estratégia
e todo mundo quer o resultado logo, mas como o Rodrigo falou, às vezes você tinha coisas que você via 7 anos depois. E 7 anos, pensando numa floresta é pouco tempo, mas 7 anos, quando você pensa Brasil, as pessoas, como vocês falaram, vendendo almoço para pagar o jantar, assim, então é difícil você implantar essa cultura de longo prazo. Quando você está num projeto de consultoria ou até assim, na sua vida de implantar projetos em grandes empresas, como que dá essa medição? Como que você vê que a agenda está evoluindo? Porque não dá para esperar 7 anos para ver se deu certo ou errado, tem que ser no dia a dia. Mas o que você recomenda para as pessoas que estão com essa ansiedade, que precisa ver algum resultado? A ansiedade é o que sempre prevalece, gente, é inacreditável. Você chega e as pessoas falam, Nara, eu preciso fazer um relatório de sustentabilidade. Eu falo, calma, peraí, vamos lá. Né? Até porque, como foi bem dito, nós temos vários frameworks tal, e nem sempre eles são fáceis aí de iniciar por alguns que são mais complexos. Então, primeiro eu faço a seguinte pergunta: qual é a razão, qual é o gatilho, qual é a intenção e qual é a sua estratégia para que eu possa trazer esses pilares conectados à sua estratégia, ao seu negócio, de forma mais assertiva possível? Porque o diagnóstico inicial, esse levantamento das práticas que já existem e trazê-los para uma linguagem reconhecida pelo mercado, que são os frameworks que a gente conhece, exige esse primeiro passo. E a partir daí a gente consegue planejar e definir esse escopo de implementação. E, obviamente, quando a gente fala de uma materialidade, muitas vezes essas pequenas e médias sequer têm uma matriz de stakeholders. Então, eles não têm ainda muita clareza de quem são essas partes interessadas. Então, apoiá-los nessa compreensão do todo, né? Definir esses objetivos e, a partir desses objetivos, temas prioritários, né? Quais são as metas que a gente pode fazer? Sempre lembrando, Renata, eu forço muito para que a gente conecte a estratégia do negócio. Sem isso, a gente vai ficar patinando, vai ficar adjacente e não vai atingir nenhum lugar que seja de fato importante para o negócio. E aí, a partir dessas etapas, a gente começa a medir e a monitorar o que foi planejado e o que foi implementado. E, por último, a gente fala em comunicar e relatar. Então, essa é a trajetória que eu tento trazer para essa ansiedade acalmar um pouquinho os corações. Obviamente que não dá para a gente esperar todo esse tempo. Então, acho que a gente começa ali a colocar essas formas de mensurar para aquilo que já está mais maduro dentro do processo da companhia, porque normalmente eles têm ali processos que já são mais maduros. E aqueles que ainda são mais iniciantes, né, a gente vai ali tendo essa tranquilidade para chegar nessa maturidade que a gente tem que mirar. Então, sempre vai ser uma jornada, e eu falo que não é uma jornada que tem linha de chegada, né? Ela sempre vai existir dentro do processo. E só para a gente não perder o gancho, né, falando, eu tenho trabalhado muito com agronegócio nesse momento novo. E eu confesso que agronegócio não era uma área a qual eu tinha ainda atuado de forma mais profunda. Apesar de ter tido uma experiência no setor florestal, que muito me deu base para esse momento, quando a gente fala de toda a parte de biodiversidade, no setor florestal nós já tínhamos monitoramento de fauna, de flora, topo de cadeia para entender os impactos, essa questão de nascentes, né, de áreas de APP, reserva legal, código florestal, que eu apoiei lá em 2012, a partir da empresa que eu trabalhava, toda essa estruturação do novo código. E a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um país que tem mais de 20% de toda a biodiversidade globalmente falando. Então, biodiversidade deveria ser um tema material para todo e qualquer negócio que esteja inserido nesse contexto Brasil, por si só, por essa grandiosidade que nós temos. Da mesma forma, quando a gente fala de recursos hídricos, né, a gente tem aí em torno de 12% de toda a água doce do planeta. Então, são números muito grandiosos para que a gente não entenda como isso conecta ao nosso negócio. E a provocação que eu trago é que todo e qualquer negócio é dependente, direto ou indiretamente, de recursos naturais e da natureza. E todo o impacto no ambiente, no meio ambiente, é um impacto social. Então, acho que tudo isso que a gente está trazendo aqui, ele mostra que não tem tamanho de companhia. A mesma coisa o acesso a capital. Todo e qualquer negócio, independente do tamanho dele, ele precisa de acesso a capital. E cada vez mais ele vai ter que estar estruturado para comprovar como ele lida, como ele gerencia
todos os aspectos socioambientais a partir de uma governança bem estruturada, que é o que vai garantir essa capacidade de mensurar e reportar. Então, eu sempre falo que tem que começar pela governança. Se eu não tenho processos bem estruturados, eu não consigo avançar de forma estruturada para o S e para o E. Então, assim, acho que esse é um olhar que eu tento trazer. E, claro, né, precisa começar pela alta liderança. Se eles não tiverem essa clareza do porquê e para quê, a gente vai patinar muito no tático, operacional, e não vai escalar para onde as decisões de fato são tomadas. Então, eu falo que a gente precisa desse elo de ligação entre tático operacional e estratégia, que muitas vezes eu recomendo um comitê de sustentabilidade bem estruturado, que pode ajudar muito na tradução e ao pavimentar esse caminho para, de fato, a gente ter consistência, como eu falei no final da minha última resposta, é sobre consistência e continuidade, senão são projetos pontuais que não trazem aí uma geração de valor para o negócio. Legal, obrigada, Onara. A gente está chegando ao fim do painel, ainda tinha mais perguntas para fazer, mas eu vou fazer a última pergunta para o Carlos. Eu vou até pegar, uma vez o Rodrigo ele me falou que o ODS, um dos ODS favoritos dele é o 17, que é o da parceria e meios de implementação. Semana passada eu estava num evento com o Carlos, ele falou que ele não pode ter o ODS favorito. Então não estou falando que é o seu, hein, Eu Carlos? posso. O Rodrigo pode, o Carlos não pode ter um ODS favorito. É o meu favorito mesmo. E eu queria, Carlos, que você fechasse esse painel. O Rodrigo, nas falas dele, citou vários exemplos quando você estava junto com a Ambev, né? Você foi nos projetos, você ajudou. Estava no comitê nosso. Estava no comitê. Eu acho que o pacto ele tem esse papel, né? De unir empresas com ONGs, com o governo, ajudar em soluções. Então, fala para a gente, se puder fechar esse painel, falando sobre como vocês incentivam essas parcerias, o papel do pacto para fazer essa agenda avançar em todos os tamanhos de empresa. Boa. Obrigado, Renato. Olha só, eu acho que assim, a gente teve uma aula, né, de sustentabilidade aqui com a Nara e Rodrigo, né? Então, eu queria fazer primeiro um wrap-up, se você me permite, não foi isso que você me pediu, mas que eu acho que a gente chega nesse ponto aí das parcerias, né? É isso, gente. Eu acho que mantenha, faça o básico direito, né? Faça o básico direito. Vai entender quais são aqueles temas, aqueles pontos que você afeta negativamente, que te afetam, né? Ou seja, trazendo vários conceitos aqui sem falar nome de conceitos, né? Porque é ali que você vai ser cobrado, ali que você tem que atuar, ali que prejudica seu negócio, né? E seu negócio está prejudicando alguma coisa que a sociedade vai cobrar. Então, ali que você tem que atuar. Tem que trazer a liderança. Sempre falo também que sustentabilidade, no final do dia, é a relação da empresa com a sociedade em geral, incluindo a natureza, né? Então, isso é da liderança, não é delegável. É claro que, operacionalmente, pessoas vão fazer, mas a liderança tem que se empoderar nesse sentido. A sociedade pede cada vez mais isso, né? De novo, outra coisa que o Rodrigo bem comentou e você provocou também no sentido de cadeia, né, de fornecedores, cadeia de valor em geral, né? E nisso eu faço uma deferência aqui ao Rodrigo e à Ambev que eu nunca vi tão bem feito, né? Que é trazer a cadeia de valor e, como você falou, ajudando também, né? E o Rodrigo bem comentou, peraí, quer dizer que aquela grande empresa ali, eu não vou ajudar muito, eu vou enfiar a faca no pescoço, falar assim, eu quero que seja de tal maneira a partir de tal data, né? No entanto, aquelas empresas menores precisam sim de apoio dessas grandes corporações, né? E aí a gente tem que, sendo a gente uma grande corporação, a gente tem sim que apoiar, né? Outro ponto aqui é também muito importante, claro, questão de metas, né? Ter as metas todas para a gente entender se a gente está progredindo. Outra coisa, gente, não viaja, sabe? Assim, porque aquela liderança é afeita a tal tema, sabe? Isso aí não importa, né? Por quê? Porque o Rodrigo bem comentou, isso é muito importante, a Onara também trouxe. Se não fizer sentido para o negócio, aquele tema vai ser descontinuado. Vai ser descontinuado. Pode ser que essa liderança, esse CEO, essa CEO, vão estar ali, sei lá, por 3, 5 anos, vão ficar bancando esse tema por esse tempo. Se a pessoa saiu, esse tema sai, né? Então, assim, tem que fazer sentido para o negócio, né?
E aí, Renata, respondo até mais rapidamente sua pergunta, é o seguinte, boa parte dessas questões, desses problemas, são questões estruturais, né? E são questões pré-competitivas, que afetam a várias empresas, né? Ou negativo ou positivamente. Então, gente, a gente não tem que tentar cuidar desse problema sozinho, ou dessa questão sozinho. Vamos fazer parceria, né? Isso que é super importante. E a gente vê, e não é só assim, a questão do poder da união, não é só isso. A questão é que a gente não vai conseguir resolver essas questões sozinhos. Então, por isso que a gente tem que se unir. Em organizações como o Pacto, enfim, tem várias outras organizações que estão por aí, né? O Rodrigo falou aqui, sei lá, por exemplo, quando a gente fala em economia circular, a cadeia de reciclagem. É claro que assim, a Ambev atuando em algumas questões vai fazer uma diferença, mas assim, não vai mudar o jogo, não vai mudar o jogo, sabe? Tem que ter ali uma cooperação entre várias empresas, várias organizações, para fazer uma mudança estrutural, para mexer inclusive em legislação, né? Então, por isso que o ODS 17, sem dúvida nenhuma, é muito importante para que a gente tenha clareza, né? Ele falou também outra coisa que eu acho fundamental e belíssimo, com relação à gestão oh meu Deus, fugiu aqui o nome, das bacias hídricas, né? Essa é outra coisa que, inclusive, o Pacto tem um projeto muito grande para olhar as 100 maiores bacias hídricas do mundo, né? Aqui no Brasil, a gente trabalha com 2 diretamente, né? Do Gandu e PCJ. Isso é fundamental. E não é uma empresa, na verdade, são todas as empresas que estão fazendo parte daquela bacia e também sociedade civil e governos. Então, por isso que é fundamental a gente atuar conjuntamente. Obrigado. Legal, obrigada, Carlo. Bom, depois desse wrap-up do Carlo, sim, o painel foi excelente, gente. Muito obrigada por estarem aqui, Rodrigo, Carlo e Onara. Sei que Carlo e Onara já ficaram loucos de não estarem aqui presencial, então, assim, fica o convite para a gente também se encontrar. E obrigada a todos pela presença. Obrigada. Até a próxima.